Caminhante do céu vermelho. Essa onda que se inicia, iniciará, está iniciando, já iniciou, sincronizando os nossos calendários no dia 16 de maio, também conhecido como sexta-feira de 2025. Se você vai assistir esse vídeo depois, daqui a um tempo, eu estou aqui trabalhando para ser compartilhada essa tela, aqui nesses cliques, aqui caçando nesse vem e vai. Ele está um pouco travado, mas a gente vai aqui explorando, a gente vai aqui vigilando e a gente vai aqui cuidando desse espaço. São essas as palavras-chave dessa onda encantada do caminhante do céu vermelho. Então, eu estava falando que se você for sincronizar, vocês estão vendo minha tela? Sim, né? Bom, então essa é a linda onda do caminhante do céu vermelho, que vamos passar por aqui, fazendo essa sincronização dos calendários. Então, se você assistir nessa onda encantada agora, que vai começar aqui no dia 16 de maio, ou nesses próximos 9 meses, vai estar sincronizada com essas datas e você pode fazer a sua relação, perceber se tinha uma relação ou não, ou mais do que isso, como eu disse na onda encantada passada do Sol, que muitas vezes a gente pode perceber esses movimentos como um desenvolvimento desse propósito que está sendo apontado aqui nesse selo. Não necessariamente pensando nesses dias, mas você pode estar pensando nesse tema, nessa questão. E o que o processo de uma onda encantada nos mostra do que é percorrido nesse caminho. Então, o Caminhante do Céu Vermelho é um selo que eu amo. Ele está falando do espaço. Eu tenho uma relação muito profunda com o espaço. Eu sinto que o espaço interfere muito em mim, no meu estado de espírito, na minha forma de criar, de viver. O espaço é algo muito fundamental para mim. E é isso, o Caminhante do Céu, ele traz esse poder do espaço. E ou seja, o que vem junto com o espaço? Junto com o espaço vem uma vigilância, vem uma exploração. A palavra exploração ela é uma palavra delicada, né? Porque eu gosto muito da palavra investigação, quando às vezes eu tenho o impulso de usar a palavra explorar, eu prefiro usar investigar. Porque eu acho que o explorar, para mim, entra um pouco num lugar quase colonizador, assim, né? Que vai, explora algo e pega daquilo e usa daquilo de uma forma, assim, exploradora mesmo, né? De uma forma abusiva, invasiva, não respeitosa. E eu acho que quando a gente fala de investigação, né, esse lugar da conquista, por exemplo, né, de uma conquista colonizadora que vai querer pegar o negócio para si. Diferente de um processo investigativo, onde eu vou ali, aí também tem a ver com isso, né? Mas aqui dentro desse formato do Tzolk'in, a palavra que está colocada é o explorar. Mas então eu quis fazer essa ressalva aqui, que é uma ressalva pessoal aqui dentro desse pensamento da exploração e da investigação. Acho que a investigação ela cabe muito quando a gente está falando dessa relação com o espaço. O Caminhante do Céu é muito lindo, que o desenho dele aqui, né, a ilustração, isso aqui, o grifo seria essa palavra? Vamos investigar se é essa palavra para isso. Ele tem esses dois, né, esses dois chururu aqui em cima e esses dois chururu embaixo. Então você percebe que tem um espaço vazio entre o chururu de cima e o chururu de baixo. Então o Caminhante do Céu, ele é esse que está fazendo a ligação, a ponte, a conexão entre céu e terra. Isso é lindo, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma trilha, quando a gente vai, né, chegar num lugar novo, e tem também, eu gosto de pensar nessa auto-investigação, nessa autovigilância, né, nesse espaço que eu acho que tem muito a ver com a presença também, né? A presença que percebe, que reconhece, que cuida. Eu que sou uma madrugueira, eu amo a madrugada, e em muitos momentos da madrugada eu me percebo dessa forma, assim, sabe?
tem uma relação assim com a espacialidade que a gente cria que é diferenciada. Uma relação com a presença, com a atenção, são poucos sons, né? As pessoas estão dormindo, então a gente começa a escutar os sons de uma outra forma. Então acho que o Caminhante do Céu ele está trazendo isso pra gente, né? Essa atenção, essa conexão com o espaço, essa comunhão com o espaço, esse estado alerta, mas que não necessariamente como uma tensão, mas um estado que é isso, eu não vou entrar na mata, eu não vou entrar no mar de qualquer jeito, né? A gente não pode fazer isso, a gente sabe que é preciso adentrar o espaço da natureza, o espaço que é um selvagem, digamos assim, né? Um espaço da natureza mesmo, né? Que ela, a natureza conservada, digamos assim, né? Eu não posso entrar nela de qualquer jeito. Existe ali um perigo, entre aspas, né? Mas não colocando aqui no lugar do perigo, mas sim no lugar de uma dimensão muito grande ali de vida que nos pede atenção. Eu não vou andar na pedra, na pedra na beira do mar, de qualquer jeito. Não dá para eu fazer isso. Então, se eu estou num espaço que convoca a minha presença, né? O espaço da natureza, ele constantemente convoca a nossa presença. E por que não trazermos isso para os nossos espaços urbanos, para os nossos espaços, né, onde a gente meio que acha que já sabe, acha que já está, mas também, né, se a gente for pensar no próprio urbano, na própria cidade, essa relação de irmos para a cidade percebendo esse espaço, né, ali reconhecendo os fluxos, essa tensão de dirigir, a tensão de andar, de atravessar a rua, enfim, me empolguei um pouco aqui porque eu realmente gosto do Caminhante do Céu, essa vibe aí do espaço e dessa vigilância, dessa exploração, investigação. Qual é o desafio, então, para realizar esse propósito, unificando e atraindo esse propósito do espaço, esse poder do espaço, que lindo. O desafio é o mago. O desafio é a intemporalidade. O mago que traz aqui, então, essa receptividade e esse encantamento. Então, o desafio dessa relação com o espaço, o que vai polarizar a minha relação com o espaço, é justamente essa possibilidade de encantamento, essa receptividade. Eu gosto sempre de pensar que o tom lunar, que é o tom do desafio, ele na verdade, ele está fortalecendo, né? Então o que pode fortalecer quando eu integro, quando eu polarizo, quando eu trago essa outra dimensão dessa relação de exploração, de vigilância com o espaço, peraí, mas também existe um encanto possível para eu fazer isso, né? E talvez se eu não me harmonizo, não me afino com esse encanto, eu estou perdendo uma potência ali que vai me desafiar e que vai dificultar o meu processo da minha relação com o espaço. Então o encantamento, essa receptividade do mago, ela só nos ajuda nessa relação com o espaço, né? Com essa vigilância. É bonito também de pensar que o mago ele está falando também dessa intemporalidade, né? E que também convoca esse lugar da presença. Então acho que são duas presenças. Eu falei, é interessante porque eu falei do Caminhante do Céu, desse estado de alerta, de atenção, não necessariamente de tensão, né? Mas de atenção. E o mago, ele vai falar de uma presença receptiva. Então isso é muito lindo, porque quando a gente integra um estado de alerta com um estado de receptividade, essa receptividade ela vai me desafiar, mas ela vai me fortalecer. É o que o Renato Ferracini, acredito que seja o Renato Ferracini, que fala muito disso no processo de atuação, que é um estado de alerta distensionado. É um passivo alerta. Não sei se alguém chegou aqui. É possível que alguém tenha chegado aqui. Então, esse estado de passivo alerta do mago, esse desafio que o mago vai trazer, vai fortalecer esse alerta, essa atenção com a receptividade e o encantamento. O serviço desse espaço, a forma de serviço, e aí só fazendo mais um adendo aqui, né, que essas leituras que eu faço é sempre um momento onde eu estou também aprendendo, né, não estou trazendo aqui uma grande mensagem, de uma grande sabedora do assunto, eu abro justamente para olhar para esse caminho
e na fala ir percebendo com você que está me assistindo aí, né? Com a sua possível presença, considerando a sua presença, eu vou aqui nessa viagem aqui, que tem tudo a ver com o caminhante do céu, viajante. Então, o serviço desse espaço, o serviço dessa vigilância vai se manifestar com a minha visão. Isso é muito lindo, né? É o que eu falei, o espaço ele já nos coloca isso. Se eu me relaciono com o espaço, eu já vou ligar a minha atenção. Então, a forma que esse propósito vai manifestar o seu serviço é através da visão da águia, da minha mente, da minha criação. Então eu vou poder servir com esse espaço quando eu olho esse espaço, quando eu crio a partir do que eu olho, quando eu ativo, né? Eu não sei se é estimular e ativar, mas é quando eu considero a minha mente, eu coloco a minha mente nesse espaço. Eu vou poder servir a esse espaço quando eu coloco a minha mente, através da minha visão, nele. E assim eu crio com ele, né? E a forma disso, ai, muito linda essa onda do caminhante, né, gente? Porque ela para mim, ela é muito esse viajante mesmo, esse explorador investigativo, que pode ser de um espaço, pode ser da consciência, de nós mesmas, de algo específico, né? De um projeto. Então, a forma, né, a definição desse espaço, ela vai se dar com o guerreiro. O guerreiro que vai trazer esse questionamento, o guerreiro que vai trazer a intrepidez, a coragem, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa expressão que eu acho linda, né, do caminho do guerreiro, o guerreiro ele é um investigador, né? Então, não, é muito claro que a forma, a definição desse propósito do espaço, ela vai se manifestar com este questionamento do guerreiro, com essa investigação do guerreiro, essa coragem do guerreiro de entrar nessa mata, né, de habitar esse espaço, de percorrer, né, essa vigilância. Então, a estrutura, né, que vai ser manifesta desse lugar de investigação, de vigilância, de exploração, vai ser esse guerreiro. É o guerreiro que vai trazer estrutura para isso, né? O guerreiro vai trazer estrutura para esse espaço. Ele vai possibilitar a forma que eu vou adentrar esse espaço. Para que, então, a Terra ela seja a potencialização desse propósito do espaço. Então, a Terra, com a sua navegação, com a sua sincronicidade, né, com essa questão da Terra, da evolução, né? Então, a evolução da Terra, ela vai potencializar esse propósito do espaço e da vigilância. Então, o caminhante, ele vai ser potencializado, ele vai ser comandado com essa força da Terra, com essa força de navegação, com esse encanto, com esse xamã encantado da Terra. É ele que vai ali trazer esse comando, né? Não consigo pensar em outra coisa. Cada selinho que a gente passa, me vem essa entrada na mata, assim, tá? Isso acho que tem me parecido uma simbologia interessante. E acho que também nada mais, assim como eu falei, nossa, nada mais óbvio que a forma do caminhante, a forma dessa entrada na mata é o guerreiro, né? Nossa, quem vai potencializar isso? Como, quem não, né? O que, como isso vai ser potencializado? Que força, que frequência vai potencializar e comandar isso? A Terra, com esse seu poder de navegação, né? De evolução, a evolução da Terra vai potencializar e vai radiar, né? Esse propósito. Isso vai ser organizado com o espelho. Então, o tom rítmico que vai trazer a organização, vai trazer o equilíbrio e a igualdade para esse caminhante do céu, vai ser o espelho com a sua ordem, né? Então, a ordem do espelho, o reflexo, né? O ato de refletir do espelho, o espelho que também é relacionado com esse meditador, com esse yogi, esse yogini, né? Essa relação de que o outro somos nós, né? De quando a gente é um espelho um para o outro, né? Isso vai ordenar, isso vai equilibrar esse caminhante que está ali investigando esse espaço, que está, né, nessa vigilância. Isso vai ser equilibrado, isso vai ser organizado,
com esse ato de refletir, né? De nos refletirmos, esse ato de sentar, de se perceber também esse espaço do infinito, né? O infinito vai equilibrar, o infinito vai organizar esse espaço. Muito bonito, né? Acho que quando a gente pensa na própria relação com o horizonte, né? Ou até mesmo essa figura que eu estava falando do caminhante do céu, né? Esse horizonte que existe entre céu e terra. Então é o infinito, justamente, do espelho, né? O infinito do espelho, ele que vai organizar, né? Essa potência de espacialidade e de comunhão entre céu e terra. Isso vai ser canalizado, vai ser inspirado, vai ser ressoado, ressoado, mas o tom ressonante que vai trazer a harmonização para esse caminhante é a tormenta. Então a tormenta, com a sua catalisação, com a sua energia, ela vai inspirar, ela vai canalizar, né? Então essa canalização, essa inspiração para essa vigilância, para essa entrada na mata vai ser com a tormenta, com essa autogeração, isso tudo que vai se mover e vai inspirar para que essa jornada continue, né? É como se trouxesse um lugar desafiador ali, né? Esse movimento de energia que vai acontecer ali justamente para inspirar essa jornada do caminhante, para trazer talvez para ele mais, né? Mais inspiração, mais fluxo, mais harmonização até para essa jornada dele, né? Isso vai inspirar. E temos a integridade. A integridade desse caminhante vai ser a comunhão com a vida do sol, né? Esse ato de iluminar, isso que o sol mostra tudo, essa iluminação do sol, pensando o iluminar como iluminar mesmo, de colocar luz e ver algo, né? Então isso vai trazer a integridade também para esse guerreiro, né? Isso também vai harmonizar e modelar, guerreiro não, para esse caminhante. Isso vai, né, modelar essa jornada desse caminhante, vai modelar essa vigilância dele, né? Quando ele tem quando ele ilumina, né? Quando o caminhante ilumina essa jornada dele, quando ele traz o fogo, né, para ver ali o que está acontecendo, ele vai seguir essa jornada com mais integridade, ele vai conquistar mais integridade na jornada dele a partir do momento que ele acende esse fogo. E isso, mais uma vez, pode ser muito palpável, aquilo que eu estava falando, né, da vigilância, de entrar na mata, de entrar no mar, de você acender o fogo também, né? Então, acender esse fogo aí, nesse arquétipo de entrada na mata, de vigilância, de exploração, quando eu acendo o fogo, isso me torna mais íntegra. Isso também me dá um centro, né? Um senso de responsabilidade para seguir essa jornada, de consciência também, assim, para ir com essa vida, né? Para estar íntegro com essa vida. E a intenção, que vai trazer a intenção, a realização, o pulso, né? Esse ato de pulsar do caminhante vai acontecer com a nutrição do dragão. Então esse dragão ele vai nutrir, né? Quando ele pulsa com o fim de nutrir, né? Esse caminhante, como se ele também tivesse indo à caça, né? Ele está indo buscar o alimento, ele está, né, indo atrás daquilo que vai nutrir a ele, né? Ou as outras pessoas, mas agora acho que até o tom 10 a gente está falando dessa jornada dele mesmo, talvez, né? Mesmo que a gente tenha aqui um serviço que acontece através dessa visão, né? Dessa criação da águia. Até agora imagino que a gente esteja falando da própria constituição desse próprio caminhante. E então ele tá ali com essa intenção de se nutrir também, né? Essa intenção de nascer, né? Então ele vai se manifestar com a comunicação, ele vai se manifestar com o vento, ele vai se aperfeiçoar.
O caminhante vai ser aperfeiçoado quando ele liga ali, se conecta com o campo do espírito. Então, quando o caminhante do céu se conecta com a dimensão do espírito, ele se aperfeiçoa, ele produz, ele manifesta aquilo que ele veio fazer aqui. Então, essa vigilância do caminhante, quando ela ganha essa comunicação e esse alento, esse espírito, ela se ancora, né? Então, muito importante a gente pensar, né, nessa a vigilância manifesta através do espírito, né? Eu trazer o senso do meu espírito, a percepção do meu espírito e, consequentemente, a minha comunicação e esse alento para essa minha vigilância. Não é uma vigilância muito fechada, né? Porque, ó, se a gente pensar no próprio corpo que veio aqui agora para mim, esse corpo que, olha, vigia, tá no espaço, explora, mas é isso, talvez seja esse lugar, essa sombra da exploração, né? Porque ela tá sem essa dimensão do espírito. Você não tá... Pera, calma. Né? Existe um outro lugar aqui, que é o campo do espírito. Então, quando eu comungo com esse campo do espírito, a minha vigilância, ela é outra, uma vigilância mais de nuca, né? Mais de trás. Eu considero aquilo que está vindo atrás. E isso só vai melhorar a minha vigilância e fazer com que não seja uma exploração do espaço, descabida e invasiva. Né? Então, essa dimensão do espírito, ela vai falar, opa, pera, calma. Existe uma outra coisa aqui para ser alinhado nessa jornada. E assim eu vou ser aperfeiçoada. Né? Esse espaço, ele vai se aperfeiçoar com a dimensão do espírito. Muito lindo, né? Acho isso muito bonito mesmo. Eu sempre fico assim, quando eu realmente, nessas leituras, eu me coloco aqui para enquanto eu estou falando, eu perceber o que é isso, eu sempre acabo me falando, nossa, que bonito, nossa, uau, 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 surpreendendo assim, com as coisas que aparecem no meio, né? Eu acho que, de fato, são ensinamentos aqui que estão sendo trazidos, né, que estão sendo revelados sobre uma realização de algo, né, sobre uma manifestação de algo que nós precisamos. E a dissolução, a liberação desse caminhante vai ser com o sonho dele, vai ser com a noite, com o sonho, com a intuição e com a abundância. Esse sonho, ele vai liberar esse caminhante, né? A intuição. Eu acho que é um pouco quando aí a gente entrou na mata, ou foi para o mar, nossa, difícil, nadou, acendeu fogo, fez. Aí chega uma hora que a gente precisa dormir, né? Eu acho que é muito isso aqui, assim. Chega uma hora que cansa e a gente deita e dorme. Então eu acho que é um momento que você libera, você não precisa. Gente, isso é maravilhoso. Como é que pode o negócio ser tão óbvio assim, né? Porque de fato, essa vigilância, ela vai ser dissolvida, ela vai ser liberada quando eu durmo. Ela vai ser liberada na noite. Então, nesse momento, à noite, ela vai... Ok, tá bom já de vigilância. Tá bom já de explorar. Acho que agora já deu. Acho que a gente pode descansar um pouco, né? E quando a gente descansa um pouco, a gente permite que esse sonho, essa intuição e essa abundância dê a esse espaço essa dimensão ainda maior, né? Ok, já fiz isso, agora eu solto isso. E aí é como se eu deixasse que esse espaço se sonhasse, não sou mais eu que estou ali comandando esse espaço com a minha vigilância, com a minha exploração. Né? O próprio espaço que talvez tenha a sua força, e isso é dissolvido, né? Quando eu faço alguma mudança, tenho que fazer uma dissolução de um espaço, liberar um espaço, tirar, fazer uma mudança, tirar alguma coisa dali, né? Quem vai fazer isso também é esse lugarzinho da nossa intuição e da nossa abundância. Às vezes a gente achar que sair de um espaço ser derrubado, né, ser invadido, isso existe, isso acontece.
às vezes existe uma outra abundância para nós que está nos convocando, né? Às vezes existe uma outra abundância aí, existe um sonho nosso que está liberando esse espaço para que isso possa acontecer de uma forma ainda melhor e maior, né? Então acho que tem essa entrega da noite, acho que a noite pode possibilitar também esse soltar e relaxar, para que o sonho por si, né, possa, de uma forma relaxada, encaminhar a gente para esse melhor, para que esse espaço coopere. Para que esse espaço realmente coopere, a gente também, às vezes é importante, a gente solta, sai do espaço, muda do espaço. Percebe que o espaço foi invadido. Né? Tem muita coisa que dá pra gente pensar aqui. Então, uma invasão, né? Uma coisa que toma um espaço, que usurpa, né? Então, essa sombra, né? Desse explorador, desse colonizador, desse... enfim, escravizador, né? Desse dono, dessa dona que... ou desse poder que se acha maior a ponto de invadir, né? A ponto de atravessar e de desrespeitar, e aí como que a noite pode nos acolher isso, para que esse espaço coopere, para que esse espaço coopere através da semente, né? Então, beleza, acho que com toda a exploração que a gente fez, com toda a vigilância que a gente fez, a gente solta, mas uma semente foi plantada ali, né? A gente planta uma semente no espaço quando a gente passa nele. Então, a nossa percepção, ela pode cooperar com esse espaço, né? E a gente carrega também. Acho que a percepção, muito interessante, né? Porque a percepção aqui, ela traz a cooperação para a vigilância, né? Uma coisa, de novo, é a vigilância. Outra coisa é a percepção da semente, né? A percepção, ela é mais sutil. Ela traz aqui o focalizar. Não é só olhar, é focalizar. Ela também está apurando isso. E ela apura isso quando ela está querendo cooperar. Então ela está dedicando. Então a minha percepção e a minha focalização, ela vai cooperar com o meu estado de vigilância e com esse espaço, para que isso possa florescer, né? Para que essa semente possa brotar aqui. É uma semente que é brotada com uma dedicação. Não basta eu entrar no espaço, Não, agora que eu também preciso perceber com mais sutileza esse espaço. Vai ficar mais sutil isso aqui, para que isso possa cooperar para outra pessoa, né? Para que isso possa universalizar, para que esse espaço possa universalizar. Isso que eu falei de invasões tem muito a ver com questões sociais, né? Então, para que isso possa universalizar, ou seja, chegar, estar mais acessível para a população, ter honra à população que estava antes do invasor, né? Ou isso mesmo, para que tenha acesso universal e social a tudo isso, é preciso que eu perceba, que eu focalize, que eu semeie ali com sutileza também, né? A semente, ela tem uma sutileza que faz com que esse caminhante coopere. E quem vai, lindeza de tudo, quem vai transcender, quem vai perseverar com essa força do caminhante, desse caminhante íntegro, não desse caminhante explorador, explorador invasivo, né? Vamos então, beleza, se vamos usar a palavra explorar, né? Para que seja um explorador saudável e não um explorador invasivo, um explorador respeitoso, ele vai estar carregado da sua força vital, do seu instinto da serpente. Então a serpente aqui, ela vai trazer a presença para esse guerreiro.
Muito lindo, né? Entrar na mata e termina com a serpente ali, que é a serpente que vai trazer essa presença, essa transcendência desse maravilhoso propósito do espaço do caminhante do céu. Então esse foi o momento aqui de estudo, de passagem por essa onda encantada, que traz muita alegria aqui. Espero que vocês estejam compartilhando disso comigo. Coloquem nos comentários para eu saber que eu estou conversando com alguém e não sozinha. E tudo bem também se for sozinha, mas eu espero estar cooperando com o meu cristal. Eu espero poder comungar e de alguma maneira que essa dedicação chegue também, né? Sendo para mim e para o outro esse fluxo constante de dar e receber, de uma cooperação também aqui, né? E eu não fui falando as datas, mas acho que foi bom dessa forma também, e fui só passando. E agora eu acho que dá para fazer uma passagem aqui das datas. E no fim da onda do sol também fiz uma coisa que é uma recordação. Então depois quando você chegar lá na serpente, né, aí lá no tom cósmico, depois desses 13 dias, fazer um retorno. Então é legal tanto a gente colocar no começo, como depois retorna. Percebe o que aconteceu ali. Então vamos agora, né? Aqui a gente começa no dia 16 de maio. Vai mudando aqui, ó. Enfim. Começamos no dia 16 de maio, sexta-feira, com o Caminhante do Céu Vermelho Cósmico. Vamos para o dia 17 de maio, sábado, com o Mago Lunar. Vamos para domingo, dia 18 de maio, com a Águia Elétrica, trazendo esse serviço através da visão. Então, nós vamos lá com o propósito do espaço, né, no dia 16, sexta-feira. Vamos com esse desafio da intemporalidade do mago, no sábado, dia 17. Vamos com o serviço da visão da águia, no dia 18 de maio, no domingo. No dia 19 de maio, segunda-feira, o caminhante não, ó, o guerreiro autoexistente, né? Então, que vai então trazer a forma da inteligência com a forma da inteligência, trazendo a radiação da navegação com a Terra no dia... Eu tô precisando de uma cola, porque tá sendo difícil ficar falando de data. E... dia 20, a terça-feira, com essa radiação da navegação da Terra. Na quarta-feira, dia 21, com esse equilíbrio, né, com essa organização e essa igualdade do infinito, do espelho. Dia 22, quinta-feira, com essa harmonização da autogeração, da energia, da catalisação da tormenta. Na sexta-feira, dia 23, com essa integridade desse sol, a integridade do fogo universal. No sábado, dia 24, com a intenção do nascimento do dragão. No domingo, dia 25, com a manifestação do espírito. Na segunda, dia 26, com a liberação da abundância, desse sonho, dessa noite. Descansa. No dia 27, terça-feira, com essa dedicação e essa cooperação do florescimento da semente, com essa percepção, sutilizando essa vigilância, até chegarmos então no dia 28 de maio, a quarta-feira, com a nossa serpente cósmica transcendendo e trazendo essa presença
da nossa força vital para essa jornada de caminhante. Muito obrigada. Então acho que depois a gente faz aí faz esse resgatinho, né? Faz esse retorno. Chega lá na serpente e percebe como é que foi esse caminho todo. Por onde esse caminhante andou. Temos, lembrando mais uma vez, para finalizar, temos o grupo do WhatsApp, a gente coloca ali o Kim diário, se você quiser participar. E muito obrigada mais uma vez. Seguimos aqui aprendendo juntos. Deixa eu fechar.